Paz seja convosco. Aqueles que estiverem me ouvindo aí bem, já dá um joinha aí para eu saber, ou manda uma mensagem aqui no chat. Aí, a maioria aí tá ouvindo. Então, benção pura. A gente já vai estar dando início à nossa aula. Primeiramente, boa noite para todos, a paz seja convosco, né? E vamos para mais essa empreitada aí, nesse dia de hoje, aprender acerca da palavra de Deus. Tá fazendo essa oração e vou estar passando a palavra para o nosso pastor e professor Gil, que vai estar direcionando essa aula aí, tá bom? Feche seus olhos se você puder, ou fique aqui atento comigo e ore comigo. Pai, nós te louvamos, te benzemos por mais essa oportunidade que tu nos concede, estar aqui reunido na tua presença, para falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e essa oportunidade. Ainda que de maneira remota, tu nos permite usar, Senhor, as ferramentas do tempo presente para glorificar o teu nome e compartilhar a tua palavra. Seja conosco, abençoa aqueles que estão por chegar e abençoa também aqueles que já chegaram. Que possamos amadurecer o conhecimento da tua palavra nessa noite, capacitando o nosso professor mais uma vez, como de tantas outras vezes tu fizeste. Que aconteça mais uma vez nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Louvado seja Deus. fica à vontade aí, Gil. Não, pode falar. Pode dar aí. Não, não fica à vontade. Eu ia passar a palavra para você. Aí, se o pessoal estiver te ouvindo aí, aí você faz as considerações iniciais. Aí a gente vai até umas 9h10 no máximo. Tá Tá bom? ótimo. A aula é extensa, né? Essa aula é um pouquinho extensa. É, Eu vou tentar reduzir o máximo que eu puder, mas todos conseguem me ouvir bem? aí só pedir pro pessoal dar um okzinho aí que eles. Dá um ok aí, pessoal. Quem tá conseguindo me ouvir? Pra gente começar a apresentação, que a gente não tem tempo para perder. Amém, Marvin. É porque às vezes a pessoa pode ter alguma dificuldadezinha, amém, Cleiton. A maioria Amém. aqui botou um ok aqui, Gil. Tá bom. É porque para eu ver o chat aqui, então vamos Eu iniciar vou aí. te ajudando. Eu vou Tá te bom. ajudando aqui. Estão vendo a minha tela aí, gente? Que às vezes dá um bug aí. Estão conseguindo enxergar a tela aí, todo mundo? Tá, Amém? tá show. Todo mundo botou o joinha aí. Ok. Então, irmãos, assim, para princípio, para a gente iniciar, a gente vai pegar ipsiliter o que foi escrito para vocês na apostila. Eu acho que eu só fiz um acréscimo lá na conclusão, lá no finalzinho, né? Mas eu vou procurar ser fiel a tudo que foi escrito, até porque se a gente fosse acrescentar essa questão da misericórdia, é algo bem extensivo, tá? Não é um assunto teologicamente. A gente vai pegar aqui, claro, na visão de Jesus, que ele faz um compilado e um resumo do que é a misericórdia, algumas nuances da misericórdia. Mas se a gente fosse tratar como um assunto teológico, implica, envolve um monte de coisas que a gente vai tentar assim, ser o mais sucinto que a gente pode dentro dessa lição. Mas para a gente iniciar essa questão, né, e vocês não sei como é que vocês estão interagindo, se você abre o microfone, se permite abrir o microfone, essa questão para a gente interagir, é a questão da bem-aventurança dos misericordiosos. A gente precisa entender o que é misericórdia no seu sentido mais amplo e no seu sentido restrito. Então, é essa abordagem que a gente vai procurar dar. A imagem ali, né? Vamos ver se vocês reconhecem. O que aquela imagem lembra a vocês? A imagem, ela fala muito, né? Ela deixa crivado na nossa cabeça. Qual é aquela imagem? É uma cena bíblica. Quem lembra dessa cena bíblica? Qual seria? Pode botar aí no chat, o Renê vai me falando. E aí, Renê, o pessoal está interagindo? Ainda não, Gil, ainda não. Conseguiram identificar qual é essa cena bíblica, não? Só tá tímido ainda.
Então vamos lá, para a gente não perder tempo aí, ó, deixa eu ver aqui. Alguém respondeu aí. Passou desapercebido para mim aqui agora. Deixa eu abrir aqui, tentando abrir. Não, ainda não, Gil. Então, essa cena bíblica, para a gente não ficar perdendo aqui tempo, essa cena bíblica aí vai lembrar da parábola do bom samaritano. Alguém que, por um ato de misericórdia, desprendeu um tempo, recursos, para investir numa vida de uma pessoa que ele nem conhecia e que poderia até ser seu adversário, né? A conceituar pela cultura da época. Então, talvez essa seja a parábola assim mais importante para ilustrar a misericórdia. E é o que a gente vai tratar no assunto. Então a gente vai para o texto-chave. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Aqui parece que é uma recíproca, uma lei de uma semeadura. Aquilo que você faz, você vai colher. E a questão da misericórdia, todos os atos que foram falados anteriormente dentro desses princípios, falado por Jesus, que é o código de conduta do reino, né? Ele sempre trata de algo externo, interno. Agora ele vai tratar de ações práticas, de algo externo. Não adianta eu falar que eu tenho fome e sede de justiça, que é uma coisa interna, se eu não exerço ações práticas. Então a gente agora vai começar a elevar o nível para ações práticas, né? E ele está dizendo que a recíproca de ser misericordioso é alcançar a misericórdia. Então, um texto para a gente complementar é Lucas 10, 30, 37, que fala exatamente da imagem que a gente estava dizendo anteriormente. Ele vai dizer, no versículo 30, respondendo Jesus disse, desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e retirando deixou-se no meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo isso, passou ao largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui está um detalhe, gente. Essa expressão, moveu-se de íntima compaixão, você ela vê muitas poucas vezes sendo aplicada ao texto. Geralmente, era aplicada no sentimento que Jesus tinha. Ser movido por íntima compaixão. E a questão de compaixão é se colocar no lugar do outro, a ponto de tomar e levar a dor do outro. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro. Ele disse, cuida dele, tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Versículo 37, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai, faze da mesma maneira. Então Jesus ele pega essa parábola e ele ilustra a questão do que é misericórdia na prática. Porque falar num termo fica bonito, né? A gente fala muito de empatia, de compaixão, mas a gente não sabe qual é o nível prático disso. E aqui a abordagem, Jesus procurou ser o mais prático possível para ilustrar essa realidade, contrastando o mundo antigo, que as pessoas ainda estavam vivendo aquela da lei do olho por olho, dente por dente, ou então vou me preocupar com a minha casa, com a minha família primeiro e deixar as pessoas para segundo plano. Isso não é algo que se comporta o evangelho. Então a gente vai ver essa nuance do evangelho. Novamente, quando a gente está falando desse sermão do monte, é o código de conduta do cidadão do reino. É o que Deus espera, no mínimo, que a gente faça. Então, como introdução, esta é a quinta bem-aventurança que marca uma transição crucial do Sermão do Monte. O foco passa a ser o quê? As atitudes internas do coração, pobreza de espírito, choro, mansidão, fome de justiça, para atitudes externas, ou seja, práticas, ação prática, em relação ao quem? A sempre o próximo. Porque o evangelho, como a gente concebeu, como a gente entende o evangelho, é sempre o que você pode fazer por alguém.
é sempre a tua relação social com alguém, até porque a gente somos seres sociais, e seres sociais vivem a sociedade. E diga-se de passagem, a gente está vivendo uma sociedade que é mal, de acordo com Jesus, a classificação que ele deu, má, corrupta e perversa. Eu acredito que os adjetivos negativos, para a nossa época, ainda vai ser pior. Mas isso não pode mudar, mesmo que a sociedade mude. Mesmo que o mundo tende a seguir mais fundo a malignidade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso não nos isenta de agirmos como cidadão do céu, sempre fazendo bem, mesmo para aqueles que fazem mal. Então, seria essa a essência de toda a lição. Então, quem experimenta a bem-aventurança é porque está em harmonia com as demais. Misericórdia, que é o ato de ser compassivo com o próximo, em seu estado de carência espiritual e moral e social. Ora, só chega a este passo quem é capaz de esvaziar-se e quebrar-se de um espírito brando e de amor e justiça. Apenas esses conseguem ser misericordiosos. Aqui já deixa um ponto que isso não é uma tarefa fácil. Aqui está o ponto crucial, que é a questão da nossa renúncia. Porque quem é que quer tomar um tapa e quer virar outra face? Ninguém. É a nossa natureza, é assim. Só que ele está deixando bem claro que é um ato de você quebrar, de ter um quebrantamento de espírito, de amar a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus, até os nossos olhos, às vezes ela parece louca. Porque você fala assim, peraí, a pessoa fez errado comigo, eu tenho que tratá-la bem? E deixa eu te dizer, com isso a gente não está querendo dizer que cristão tem que ser bobo, não. Tá? Mas a misericórdia, de acordo com Tiago, ela prevalece sobre o juízo. Então, antes de exercer qualquer tipo de juízo, e o próprio Deus, antes de exercer qualquer juízo, ele passa pelo atributo misericórdia, a gente precisa aprender também a ser misericordioso. E a gente vai ver as nuances que envolvem misericórdia. Em suas vidas, aplicar-se a lei da semeadura e da colheita, por ter exercido misericórdia, serão também por ela alcançados. Está em Gálatas 6:7, diz que o homem não se pode deixar escarnecer, porque tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Se eu colho injustiça, eu vou colher injustiça. Se eu não sou misericordioso, alguma hora alguém também não vai ser misericordioso comigo. Mas aí tem gente que às vezes retruca, mas eu sou misericordioso e eu não recebo misericórdia. Ora, se você é misericordioso só para receber misericórdia, você não está vivendo do reino, porque a misericórdia que a gente recebe é de Deus. Diga-se de passagem, quem é digno de estar aqui hoje? Se não fosse a misericórdia de Deus. Quantas coisas a gente faz de errado, quantas escolhas, atitudes, ações a gente toma de errado. E a misericórdia é causa de não ser consumido. Então, só a misericórdia de Deus na minha vida, já para mim é o suficiente, já me basta. Eu não tenho que exercer misericórdia esperando que as pessoas exerçam misericórdia. Volta a um princípio que a gente aprende. É melhor você sempre sofrer justiça do que praticá-la. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Desse ponto aí, todo mundo ok? Todo mundo ok, René? Gente, eu vou ficar subindo a telinha, subindo, porque não tem como apagar a tela mesmo, tá, René? Pode continuar aí, que é esse mesmo. O Meet mudou, ele agora, com esse modo de apresentação, ele não tira essa questão do moderador da tela. Tá desligado teu microfone, René? Pode deixar teu microfone ligado, pra tu interagir, senão vai... Tu vai ser a voz de Deus agora, né? Vox Populi Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Não tô conseguindo acompanhar o chat, tu vai vendo o chat aí. Todo mundo conseguiu Não, acompanhar até aí? tá beleza. Tem alguns ok aqui. Aí, todo mundo botando joinha. Então o pessoal tá acompanhando. Ó, eu falo para vocês, eu gosto do virtual, mas a aula eu prefiro o pessoal porque eu tô vendo a face de vocês, mas tudo bem. Vamos continuar. É o Bom, normal. a gente tem aqui a questão para o desenvolvimento, o exemplo do profeta Jeremias, porque ele viveu, né, essa questão de uma esperança de misericórdia, porque ele viu a cidade de Jerusalém, né, sendo sitiada e destruída por Nabucodonosor, e como as pessoas ficaram pobres, né, elas entraram em uma ruína, não somente financeira, mas também espiritual, despatriado. Algumas mães teve seu filho morto ou levado cativo, né? E realmente, assim, conforme a Lamentação de Jeremias, ele vai descrever, né, que é uma elegia. Geralmente elegia é uma poesia fúnebre,
ele vai descrever como catastrófico foi esse evento para a nação de Israel, tanto emocional como espiritual. Mas ele deixa uma promessa de redenção. Em meio ao caos e à cinza, em meio a tudo que ele estava vivendo merecidamente, ele sabia que não era o fim. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E o salmista vai dizer que ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, que de fato, se Deus fosse tratar da maneira como a gente merecia, a gente não tinha subsistido. Então, o desenvolvimento diz assim: o profeta Jeremias e seus contemporâneos em Judá tiveram uma experiência mais intensa e difícil da sua vida quando Jerusalém foi destruída e a ruína da cidade foi devastadora. Para todos. O magnífico templo dos israelitas foi reduzido a cinza. Os muros da cidade foram derrubados e os habitantes de maior destaque foram executados ou deportados. Nesse período terrível, restaram apenas idosos, mulheres e crianças famintas. E a gente vai ver quando Neemias pede um relatório de como estava a cidade, a gente vai ver que a cidade realmente ela declinou ao ponto de um caos total, né? Isso aí diga-se de passagem. Só que a gente tem que saber que mesmo em meio a esse luto, em mesmo a meio a esse dor merecido, Deus ainda tinha uma palavra de misericórdia. Tinha uma esperança de misericórdia para o seu povo. E às vezes, no período do caos da nossa vida, a gente tem que se apegar à misericórdia de Deus. Saber que, como o salmista descreve, que a sua ira não dura muito. Dura pouco tempo, né? A disciplina do Senhor dura pouco tempo. E como filho, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa ser disciplinado. E a disciplina, ela quer justiça. Mas nunca vai ser uma justiça excessiva, né? Porque ninguém, assim como um bom pai, que ele disciplina o filho, ele não castiga a ponto de matá-lo. Mas a ponto dele ver o quão errado ele está. E às vezes a disciplina de Deus, por mais que pareça penosa e forte, ela é sempre com afeto de misericórdia. Para os habitantes que estavam vivendo aquela cena, aquele cenário, não conseguiu entender, mas vamos, assim, irmãos, compreender essa nuance. O povo se meteu com apostasia, com uma idolatria tremenda. Eles foram além do que se esperava. Salomão fez altares para todas as entidades, para todos os deuses que existiam naquela época. Então, o juízo de Deus uma hora ia vir, isso é natural, é consequência da vida. Tanto é que Lamentações ele vai dizer de que queixa o homem vivente? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. O que eles estavam vivendo era consequência do que eles fizeram. Agora a gente pode falar, não, Deus pesou a mão, falou, não, Deus foi misericordioso. Ah, mas pastor, teve gente que perdeu os filhos, teve gente que foi despatriado, Gente, tudo nessa vida tem consequência. Deus estava evitando que o povo estava protegendo o povo enquanto o povo o seguia. Chegou uma hora que o povo realmente. Eu estava até conversando com o Vinícius mais cedo, ele estava me perguntando acerca da Arca da Aliança. E foi nesse período que a Arca da Aliança sumiu. A idolatria era tão grande que o povo estava confiando mais na arca do que no próprio Deus. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Tudo que está escrito na Bíblia é de exemplo para nós, porque a gente, às vezes, Deus é misericordioso, a gente pode abusar da misericórdia de Deus. E a gente não pode brincar com Deus. Deus tem vários atributos, que a gente vai ver que o atributo misericórdia é um dos seus atributos comunicáveis. Só que Deus também é justiça, né? Assim como ele é amor, a outra face dessa moeda é que ele é fogo que consome. Então a gente precisa prestar atenção e não abusar da misericórdia de Deus, que Deus realmente ele é misericordioso. Só que tem uma hora que ele vai precisar disciplinar, porque ele é pai que ama. Então, Lamentações 3, 22 e 24, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ué, mas eles não tinham sido consumidos? Não do todo. Não de todo. Porque ele poderia ter exterminado aquele povo. Nabucodonosor tinha o poderio de ter eliminado o povo. Mas Deus sempre deixa na história de grandes catástrofes a doutrina que a gente chama de remanescente. Ele sempre deixa um povo para que possa subsistir, para testemunhar a grandeza da sua misericórdia. E ele continua dizendo: porque suas misericórdias não têm fim. Olha que ele estava vendo um cenário de caos, né? Um cenário de terra arrasada, mas mesmo assim com a esperança na palavra profética, que ele diz que as misericórdias do Senhor não é a causa deles serem consumidos, eles não vão ser consumidos de todo. E ele ainda diz mais: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto, o que ele diz? Esperarei nele. Aqui está um ponto crucial. A misericórdia tem que te fazer esperar com esperança. Esperar é ter esperança. E ter esperança é esperançar. É esperançar outras pessoas. É isso que Jeremias estava falando. Gente, isso aqui não é o fim. Vai se cumprir toda a boa palavra que o Senhor falou. Só que a gente vai precisar primeiro passar pelo Calvário.
para toda redenção existe um calvário. Para toda transformação é preciso a gente passar pelas nuances da transformação. Nenhum ser humano ele melhora sem ele passar pela aflição, pelos problemas, pelos dilemas da vida. Essa é uma realidade. Porque senão a gente segue como cego. A gente não vai perceber os perigos. E muitas das vezes a gente se mete em coisas que não era para se meter. Só que a gente precisa entender que a misericórdia de Deus, até no meio do caos, eu preciso encontrar a misericórdia de Deus e acreditar nela na minha vida. Eu vou passar bem rápido essa parte exegética, mas a gente vai lá para compreender a profundidade da misericórdia dentro da própria palavra etimológica aí. Misericórdia, elemonês, ou eleós, do grego, descreve alguém que é generoso e compassivo. Contudo, a raiz traz dessa palavra o pensamento de Jesus no hebraico chesed, que significa amor fiel em ação. Não é apenas sentir pena, mas é ter a capacidade de se colocar na pele de outro e agir para aliviar o seu sofrimento. Quando a gente para pegar essa questão de Jeremias, aí você fala, mas o povo sofreu muito, mas o sofrimento dele, se Deus não aliviasse, o sofrimento seria bem pior. Porque Nabucodonosor tinha um poderio para destruir a nação. Não era só dispersar, não era só causar o caos. Deus sempre deixa um lastro de esperança. Então ele tinha o poderio para fazer isso. Só que Deus, como a gente vê, algumas pessoas foram favorecidas. Não foram maltratadas, foram levadas à corte, foram tratadas com honra, como Daniel e os seus companheiros. Então a gente precisa entender isso, mesmo em meio ao caos. E a gente precisa entender que o povo mereceu passar pelo que passou, como a gente muitas das vezes merece passar por coisas que a gente passa para a gente compreender até mesmo a misericórdia de Deus. Então, tá passando por dificuldade, por alguma coisa, nunca murmure, tá? Sempre vamos acreditar que a misericórdia de Deus é maior até mesmo do que os nossos delitos, que Ele é misericordioso. Do contrário, a gente não subsiste. Bom, aspecto ativo. Difere da piedade, que pode ser apenas um sentimento. Piedade é um sentimento que você tem por alguém. A misericórdia bíblica exige ação. Eu saber que a pessoa está passando por um sofrimento e eu agir em própria, se não para restabelecer a ordem natural, pelo menos para amenizar aquele sofrimento. Ser misericordioso é ver uma necessidade de sentir a dor e mover-se para ajudar. Então, quando a gente fala de misericórdia, não fica só no sentimento de piedade, que você vê a pessoa tadinho, coitadinho, não. Eu não consigo nem dormir se eu não conseguir fazer algo para amenizar aquela dor daquela pessoa, aquele sofrimento. E quando não está nas minhas mãos, está na mão de Deus, Ele vai me enviar recursos para que eu possa fazê-lo. Desde o momento que eu sou movido por esse sentimento, Deus ele também move céus e terra para que eu possa cumprir, de uma certa maneira, a forma de eu ajudar o meu próximo. Então, um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre de uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão e piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. A misericórdia capacita uma pessoa a lidar com o seu ofensor de modo menos severo, ou seja, com uma rigidez menor do que o ofensor merece. E aí a gente está entrando agora na questão do perdão, tá? Estamos entrando na área do perdão, porque agora a gente vai falar da questão do ofender. Ter misericórdia de quem faz o mal. Bom, a misericórdia, segundo a Bíblia, nosso maior exemplo de misericórdia é Deus. Isaías 55:7. Na Bíblia somos orientados a exercer a misericórdia. Isso aí está lá em Romanos 12, 20 e 21. Esse sentimento nos leva a perdoar aos outros o mal cometido. O termo misericórdia também é usado com um significado de benevolência, boa vontade em ajudar os necessitados, como a gente vê em Lucas 18, 39. Bom, promessa de misericórdia. A promessa, eletizotai, o verbo alcançarão misericórdia. Está onde? No futuro passivo divino. Isso significa que Deus é quem retribui a misericórdia do homem. Lembra que eu falei lá atrás que às vezes você exerce misericórdia esperando a misericórdia de alguém? Não. Quando a gente exerce misericórdia com alguém, a gente tem que lembrar que a misericórdia que vai ser retribuída não é necessariamente da pessoa que eu estou exercendo misericórdia. Mas é Deus que está vendo aquilo ali e que vai exercer misericórdia sobre a minha vida. Então eu nunca faço nada esperando que a pessoa me devolva de volta. Então, toda vez que eu faço, é como se eu estivesse fazendo e sabendo que Deus está vendo a minha atitude e que Ele vai me recompensar à medida das minhas ações, porque eu estou seguindo a sua palavra, tá? E não é meramente o legalismo, uma formalidade que a gente tem que fazer.
Os misericórdia alcançarão a misericórdia. Refere-se àqueles que nasceram de novo, pela misericórdia de Deus. E como amor divino foi estendido a eles. O Espírito Santo trabalha em seu ser, regenerando uma misericórdia que os ímpios não conseguem entender. A gente aprende desde a criança, e eu não sei se vocês tiveram uma mãe como a minha, mas a minha mãe me ensinou o seguinte: se você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você vai apanhar de novo. Quem é que a mãe ensinou isso? E aí, Renê? A minha também. Na verdade, meu pai fazia isso comigo. Uma vez eu cheguei em casa que eu tinha apanhado chorando e bateu de novo. Então. E a gente aprende desde criança que é uma maneira de autoproteção, de você auto se defender. É uma maneira que você tem de se defender. Você não pode deixar as pessoas. Só que o evangelho trabalha com uma outra perspectiva. Não, não é assim. Você não paga o mal com o mal, não é olho por olho, não é dente por dente. É isso que os princípios de Jesus vêm ensinar. Aí as pessoas vão falar assim: ah, você nasceu não serve para ser evangelho. E você não vai conseguir entender, porque uma mente ímpia não consegue entender isso. Ele não consegue entender que a misericórdia é mais forte do que a vingança. Porque se você parar para analisar, a pior coisa que tem para uma pessoa, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei por várias, você fazer um mal para a pessoa e a pessoa, quando tem a oportunidade de fazer um mal, ela te devolve com bem. Você se torna eterno devedor. Aí você fica querendo pagar aquela dívida, como se você tivesse uma dívida, uma lacuna, que você pudesse preencher para ficar quite com aquela pessoa, mas você nunca consegue. É essa que é a noção de misericórdia. Então, o próprio Jesus se tornou um grande exemplo de misericórdia ao clamar na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A misericórdia é inerente ao caráter divino. Então, agora vamos pegar nas nuances da pessoa de Deus. Primeiro, a misericórdia do Pai. A teologia sistemática nos ensina que a misericórdia é um atributo comunicável de Deus. Para quem já fez seminário, eu sei que tem pessoas aí que fizeram seminário, Deus ele é dotado de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ou os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos absolutos, é aquele que só Deus tem. Onisciência, onipresença, onividência, é só ele que tem. Então é incomunicável porque ele não passa para a criatura. Agora, os seus atributos comunicáveis têm a ver com os seus atributos em relação aos outros. Então ele tem misericórdia, fidelidade, beniguidade. Isso ele compartilhou com o homem, né? São também chamados de atributos morais de Deus. Esses ele compartilhou com os homens. É claro que o homem não consegue ser misericordioso na perfeição que Deus é, não consegue ser fiel na perfeição que Deus é, não consegue ser amoroso na perfeição que Deus é, mas o homem tem essa tendência. Nós somos misericordiosos porque Deus foi misericordioso conosco primeiro. Da mesma forma que o juízo é enfatizado na Bíblia, também é descartada a misericórdia de Deus. Por sua graça, o Pai concede ajuda e perdão aos pecadores, que não merecem nada além da condenação, bem como ajuda aqueles que sofrem por causa do ônus da vida. E isso aqui é prático. Se a gente fosse interpretar essa questão de uma maneira prática, né, uma vez que a gente peca, a gente é digno de morte, a morte ela acontece no nível espiritual e no nível físico, Deus não nos trata. Se eu perguntar para você aqui, claro que eu não quero saber do pecado de ninguém, mas quem pecou ontem ou pecou um mês? E se a gente está aqui sendo reabilitado, é porque, mais uma vez, as misericórdias de Deus estão sobre a nossa vida, porque, do contrário, a gente perecia pela própria lei, que diz que o pecado é digno de morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando a gente entende que a gente sobrevive, mesmo com pecados assim, que eu não vou falar nem os pecados estarrecedores, que a gente fala do pecado sempre numa proporção menor, né? A gente acha que um pecado é menor do que o outro, mas pecado é pecado no final das contas, o salário vai ser igual, tá? É claro que existem pecados na nossa ótica humana que são mais graves, como pedofilia, estupro, essas coisas, né? Homicídio, mas uma mentira, dependendo do que você falar, é pecado, porque uma mentira pode destruir uma família. Pode ser até tão pior ou igual a uma violência que a gente considera outroz, né? Mas enfim. A misericórdia de Deus é descrita como grande, Isaías 54, 7. Certa, Isaías 55, 3. Terna, ou seja, ternura, 25, 6. E se renova toda manhã, como a gente viu em Lamentações 3, 22 e 23. Ele manifesta especialmente no perdão,
Está lá, Salmo 51:1. Deus demonstra compaixão por pessoas que desobedecem a sua lei. Daniel 9:9. Embora conceda seletivamente. E aí a gente fala assim, Deus é seletivo, então ele faz acepção de pessoas? Não. Ele é seletivo pelo seguinte: a gente entende quando a pessoa é digna da misericórdia e quando não é. Tem gente que abusa da misericórdia. Deus é misericordioso, 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 misericordioso. A pessoa nunca toma um jeito, chega uma hora que o que sobra para ela é o juízo. Então, nessa questão, ele acaba sendo, na nossa visão, seletivo. Por que ele teve misericórdia de Bertano e não teve misericórdia de fulano? A mim nem a você compete julgar Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Mas ele tem os princípios dele. Ele conhece todos os passos que a pessoa deu para chegar naquele enlaço que ele já não consegue mais alcançar a misericórdia divina. Acredita-se que sempre é parte do quê? De um abuso, de uma excessividade de oportunidades que a pessoa teve. Às vezes a gente julga, não, mas fulano de tal fez menos coisas e mereceu um castigo mais severo. Vamos dar um exemplo. Por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida? É um exemplo clássico disso aí. Quem aí concorda que Moisés merecia entrar na Terra Prometida? E aí, irmãos? Moisés merecia, depois de tudo que ele passou, entrar na Terra Prometida ou não? Bota um okzinho aí, bota um joinha para cima se você acredita que ele deveria entrar. E bota um joinha para baixo se você acha que ele não deveria. Ó, Gil, pelo pessoal falou aqui, uns 3, 4 falou que ele deveria. Ó. E os outros estão em cima do muro? Não estão nem lá, nem cá? Tem mais 2 aqui. A Deise e o Marvin também falou que sim. Aí, agora tá uma chuva de joinha aí. Todo mundo tá falando que ele deveria. Mas eu vou contraditar vocês. Por quê? O que acontece? A gente entende que ele não entrou na Terra Prometida só porque Deus mandou ele falar com a rocha, ele na nervosismo, ele bateu. Só que você se esquece, irmãos, que ele não só foi esse erro que ele cometeu, não. Ele quebrou a tábua da lei. Quem é que mandou ele quebrar a tábua da lei? Deus exerceu misericórdia para ele ou não exerceu? Ele fez uma coisa que não poderia fazer. Se a tábua da lei foi algo que foi dado por Deus, era sagrado, ele não poderia violar o sagrado. Ele casou com uma mulher fora do arraial dele, Deus só foi tendo misericórdia. Não é por causa só daquilo. É por causa de uma sequência de coisas que Deus falou assim, agora você chegou ao teu limite. Porque se eu for pegar aqui, a gente vai pesquisar, vai encontrar mais coisas aí, tá? Eu só estou pegando aqui as mais básicas, as principais, porque a gente fala só por causa disso? Não. Olha quanta misericórdia Deus exerceu sobre a vida dele. Chegou uma hora que Deus vai falar, não, eu vou puxar, Gil. Tem gente que fez pior e não recebeu isso que ele recebeu. É você que pensa, porque a gente consegue enxergar um cenário que está na nossa visão, nosso campo de visão é limitado. Deus sabe como trata cada um dos seus. Quando a gente fala que ele merecia ter entrado, a gente está falando, olha, Deus foi um pouquinho injusto com ele. E Deus não é injusto, irmão. Ô, Gil, Deus... ainda há de se considerar que a quem muito é dado, muito mais cobrado, né? Também a proporção, ele serviu como exemplo para outros líderes, que mesmo Deus amando, mesmo Deus tendo todo o cuidado, e a gente sabe que Deus tinha todo o cuidado com ele casou com uma mulher fora da arraiá, ele arrumou um problema em família, porque Miriam ficou contra ele, ela ainda foi cometida por lepra, ficou a favor dele, só que chega uma hora que Deus ele não adianta, a gente tem que aprender esse princípio. A misericórdia de Deus não tem fim, mas ela tem limite. Ah, pastor, entrou uma contradição aí. Não tem fim, não tem limite? Tem limite, porque é o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ficar só se aproveitando. Ah, não, Deus é misericordioso, eu faço o mesmo. Ah, Deus é misericordioso. Chega uma hora que essa misericórdia é suspensa. Essa é uma realidade que a gente precisa viver. Ou ela é reduzida. Como o apóstolo Paulo, ele entrega aquele jovem que dormiu com a mulher do seu pai, a Satanás para ser destruído o corpo, mas para que a alma fosse salva no dia da redenção. A gente precisa entender essas coisas. É porque o ser humano, ele é adaptável às coisas ruins. A gente acha que a gente está fazendo ruim, é o certo, e a gente vive... Claro que não é nenhum de nós aqui, mas tem pessoas que falam, não, Deus é misericordioso mesmo, ele vai ter misericórdia de mim. Deus vai ser misericordioso mesmo, ele tem misericórdia de mim, porque teve experiência que Deus foi misericordioso em incorrência de vários erros. Aí ele acaba sendo assim recorrente e se acostumando àquilo. Chega uma hora que Deus tem que disciplinar como pai,
porque é melhor que a pessoa, às vezes, morra no corpo físico ou sofra uma sequela no corpo físico do que a alma ser lançada no inferno, que eu acho que seria o pior dos castigos para uma pessoa ter. E para uma pessoa ser lançada para o inferno, vamos falar, irmão, ele tem que ter feito muita coisa. Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o pastor fala isso, é claro. A Bíblia é clara. Jesus, quando ele falou que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos, não foi feito para o homem. Se o homem está indo para lá, não é falta de misericórdia de Deus. Inclusive, tem uma nova teologia vindo aí, que o inferno não é para sempre, mas não vou entrar nela. Mas vamos lá. Vamos continuar. Agora o para sempre. Ah, rapaz, a ginástica hermenêutica é horrível. O para sempre não é mais para sempre, o para todos não é todos. Vamos lá. É manifesta especialmente no perdão. Deus mostra compaixão por pessoas que desobedecem a sua lei, como a gente viu aqui. Ela se estende a misericórdia além da punição. Está lá em Efésios 2, 4, 6. A fim de abranger a bênção da salvação. No final, o projeto de Deus é sempre a salvação. Tá? Nada da disciplina ou de uma suspensão, vamos dizer assim, se é que isso existe, uma suspensão da sua misericórdia para um outro tratamento talvez até mais rigoroso, é sempre o quê? Visando a salvação. Porque o que Deus faz? Ele aperta a pessoa para a pessoa ver o erro dela e ela se arrepender. Só que tem uma consequência, a pessoa pode ver o erro dela, não se arrepender e ainda blasfemar contra Deus, que é o que acontece. Né? Tem pessoas que falam, se Deus fosse tão bom, isso aqui não teria acontecido comigo. Né? Não percebe o próprio erro. Da mesma forma que é misericordioso, Deus pretende que também sejamos. O cristão, portanto, deve cultivar a misericórdia divina. Está lá em 2 Samuel 24, 14. As misericórdias não têm fim. Lembra que as misericórdias não têm fim, mas há um contraposto. Ela tem limitação também, tá? Não é para você abusar. Misericórdia não tem fim porque Deus é infinito. Só que ele, uma hora, vai ter que suspender para te aplicar uma disciplina. Bom, novas são cada manhã. Mesmo em meio à grande tristeza, Jeremias procurou sinais de misericórdia de Deus. A cada dia nos traz uma nova oportunidade e descobrimos o amor do Senhor, experimentamos mais dele e da sua misericórdia. Misericórdia do Filho. Está lá relatado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo quem? O mundo. Ué, mas o mundo jaz no maligno? Aí a gente vai entrar na questão do calvinismo, que ele não morreu por todos. Mas aqui está deixando bem claro que ele estava se reconciliando com quem? Com o mundo. Só que todas as pessoas foram reconciliadas com esse ato de misericórdia, não foi da parte de Deus, foi da parte de si mesmo. Jesus é misericordioso e a sua bondade de Deus personificadas no princípio ao fim. Sua vida foi marcada pela compaixão. Lembra que sempre esse termo, movido de íntima compaixão, é sempre aplicado em Jesus em uma situação que ele vê a pessoa em uma calamidade espiritual, uma calamidade moral. Cristo demonstrou misericórdia para com os aflitos e curou cegos, leprosos e libertou cativos por espírito maligno. Evangelizou os pobres, ele ensinou pelo seu exemplo que esperasse que fosse praticado por seus seguidores a misericórdia de Deus. Aí eu deixei aqui uma charge. Um bêbado na porta da igreja e uma irmã bem pentecostal, ela exerceu a misericórdia da seguinte maneira: seu verme nojento, não tem vergonha de estar bêbado, sujo na frente da igreja? Aí o bêbado pensando, se Deus está lá dentro, o capeta só pode estar aqui fora. Essa charge tem muito a dizer ao nosso respeito. E a gente vai ver isso, porque às vezes a gente, de vez de tratar as pessoas com misericórdia, o camarada poderia estar fedendo, poderia ter defecado na porta da igreja, que seria assim um ato para a gente de calamidade, né? Só que a gente tem que entender a situação de vulnerabilidade que a pessoa está. E às vezes a gente não tem um coração misericordioso, a gente vai ver isso por causa da nossa religiosidade. Entendeu? Hoje vamos dar aqui um exemplo aqui. Se um mendigo entrar na igreja, o mendigo é abraçado? Sendo sincero, irmão. Se o mendigo hoje entra na igreja, a gente abraça o mendigo, a gente dá um banho, dá o que comer, bota ele para sentar no lugar de honra? Dificilmente. Dificilmente. E se é um político? Não gosto nem de entrar nesse termo. Mas é que eu estou demonstrando, a igreja precisa aprender que os atos de misericórdia geralmente é praticado com aqueles que são vulneráveis. Né? Eu estou demonstrando aqui, botando uma charge, uma coisa que é uma ilustração, mas que acontece no dia a dia.
A nossa religiosidade, às vezes, não consegue ver a miséria, o caos em que a pessoa está. E isso não é misericórdia. Misericórdia não é uma palavra, é uma atitude, é uma ação, é um sentimento que move uma ação. Então, quem... Oi, pode falar. Não, Gil, é porque, aproveita essa deixa aí que você deu, é que a misericórdia ela se relaciona com desconforto. Você vai ter misericórdia, isso vai gerar desconforto para si. E aí, de maneira geral, a gente não quer desconforto, né? Por exemplo, a gente está num culto, a gente vai para o culto para adorar, para buscar Deus, e a gente quer ficar confortável. Aí se senta alguém que está com mau cheiro, por exemplo, isso nos dá desconforto. Só que aí a gente deveria ter misericórdia, né? A gente deve ter misericórdia e, e, e superar esse desconforto, porque a misericórdia não vai gerar conforto. Na verdade, era desconforto e até confronto, né? Não, sim. Eu me lembro de uma vez, teve um culto que fez, não sei se a Edinho tá aí, fizeram um culto e chamaram aí apareceu um mendigo lá na igreja. Aí eu vi aquele cara, tal, ele sentou, chegou lá perto. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, que sabe, aquilo ali me moveu de uma maneira que eu fui lá, abracei, fui orar por ele. Aí era uma pegadinha da Ruth e do Edinho, o mendigo era o pregador. Eu nem esperava aquilo ali. Aí ele ele pregou sobre isso, né? Sobre a questão da gente ter misericórdia. Então aqui, quem são os misericordiosos? Sede, pois, misericordiosos, como Lucas 6,36 diz. Esta é outra forma de definir a essência do amor, o perdão. Jesus ensinou seus discípulos a aplicar o perdão condigente com aquele que diz: exerce como também o vosso Pai é misericordioso. E aqui eu botei a imagem de Estevão, porque Estevão fez a mesma coisa que Jesus fez. Ao ser apredejado, ele diz: não impute esses homens esse pecado. Não adianta a gente. Ah, pastor, imagina o cara tomando várias pedradas, várias dor no corpo ali, sabendo que o cara ia dar uma pedrada que ia acabar com ele e ele perdoar. Será que a gente tinha assim? E detalhe, vamos colocar que ele poderia se defender, não poderia? Poderia partir para cima de mim e falar: olha, eu vou morrer, mas tu também vai comigo. Um pelo menos vai comigo. Ou então pegar uma pedra daquela ali e tacar em alguém. Ele simplesmente deixou com que acontecesse. Né? Então, esse é um aspecto, né, de você praticar realmente aquilo que Jesus ensinou. Em Êxodo 34, 6 ao 7, Yahvé se revela como um Deus piedoso, misericordioso, mas também como que não tem o culpado por inocente. Ou seja, ele é justo, misericordioso e age com justiça. A gente tem que lembrar disso, lembra? Você vai abusar da misericórdia, mas você esquece que a misericórdia, de acordo com Tiago, que o juízo de Deus é ser misericórdia, mas a misericórdia prevalece sobre o juízo. Agora, não adianta Deus ser misericordioso com uma pessoa que ela, de vez de melhorar, ela só vai piorando. Uma hora a justiça de Deus tem que se revelar, porque ele não vai negar o atributo dele, justiça. Então devemos seguir o seu exemplo. Todos os cristãos são chamados misericordiosos como Pai. Receber o perdão de Deus e não perdoar alguém que nos ofendeu, por exemplo. É uma prova de que não compreendemos a dimensão da misericórdia do Senhor. E aqui eu botei uma imagem bem ilustrativa. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que será que esse cara fez com essa mulher aqui que ela não está querendo perdoar? E eu não vou entrar nesse mérito do pecado. Não, pastor, uma traição não perdoou. Não, às vezes o cara esqueceu uma data do casamento. Né? Não Esqueceu o deixou ele aniversário ver de um casamento. jogo, não deixou Deixou ele de... ver um jogo. Então... A gente está deixando isso claro porque são exemplos que a gente tem no nosso cotidiano. Às vezes são pequenas coisas que a gente não tem misericórdia e a gente não percebe as grandes. Entendeu? Então, move com a questão de sensibilidade. A misericórdia está no nosso cotidiano, nas coisas mínimas que a gente faz e que às vezes a gente não percebe. E é como costuma se fazer assim: o pequeno vai acumulando para se transformar o grande. Às vezes a gente não é misericordioso em pequenas coisas e a gente também não vai ser nas coisas grandes. Essa que é a grande verdade. Porque você vai acumulando, você vai acostumando. E aquilo ali, como a gente fala, né, uma onda gigantesca, ela precisa ter um abalo, às vezes, pequeno. E às vezes a gente não percebe. Né? Não estou aqui querendo entrar no mérito que a pessoa fala: mas pastor, esse homem traiu. Não, aqui a questão é o seguinte: que a gente tem que aprender a ser misericordioso. Né? Tá pedindo clemência ali, o cara tá até orando, tá de joelho, pedindo clemência ali. Né? E às vezes a gente tem esse contraste. O próprio Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz que se a gente não perdoar, nem tão pouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então isso aqui é para a gente ver que a gente tem que aplicar misericórdia até nas pequenas coisas. Viver a misericórdia de Deus é saber aplicar até nas pequenas coisas, até naquilo que a gente acha que é insignificante.
Deixa eu ver qual é o nosso horário aqui. Falta 10 minutos, né, Renê? Depois até 9h10, 9h10, 20 minutos. Vamos lá. A regeneração proveniente da misericórdia. Existe uma passagem bíblica que mostra claramente que a nossa regeneração é proveniente da misericórdia. Na primeira carta de Pedro 1,3 está escrito: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Toda a obra de Deus relacionada à graça foi planejada de acordo com a sua misericórdia e amor. A graça existe, portanto, por causa de quê? Da misericórdia. Lembra que a graça ela serve como um anteparo entre o equilíbrio entre o amor e o juízo. Então a misericórdia existe por causa disso, tá? Porque o mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. O que vai moderar isso? Né? A graça de Deus. A graça de Deus faz com que ele seja tolerante. E sendo tolerante, ele está exercendo o quê? Sempre o quê? A misericórdia. Misericórdia ou justiça própria. Aqui a gente entra aqui e tem uma imagem. Tá todo mundo conseguindo ver a imagem? Deixa eu dar uma ampliada nela aqui. O que esse cara tem na cabeça dele? Fogo? Brasa? Brasa. Alguém lembra de uma passagem que fala sobre brasas vivas na cabeça? Lembra da passagem que ele diz? Sim, o cara que ganha almas, acho que é isso. Não, ele diz que você tem que tratar bem até os teus inimigos, que fazendo isso você está acrescentando brasa viva na sua cabeça. Ou seja, exercer misericórdia até com quem é ruim, porque a gente vai ficar sempre entre a misericórdia e a justiça própria. A nossa justiça é um trapo de imundícia. A nossa justiça, ela é o quê? Ela é geralmente inclinada pelo sentimento daquele momento. E o nosso sentimento, às vezes, por ser ofendido, por ser maltratado, é um sentimento de vingança. A nossa justiça própria é movida pela vingança, pelo calor do momento. E às vezes, pelo calor do momento, você pode, primeiro, que você está errado em tomar uma atitude, segundo, que você pode extravagar até os limites da tua atitude, porque a Bíblia não te proíbe de você se irar. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você tem direito de sentir a ira, você não tem direito de praticar a tua justiça própria, vingança, em razão dessa ira. Então, todos nós possuímos um senso particular de justiça. Tal juízo costuma requerer uma imediata reparação de uma ofensa feita contra nós. Essa reparação é conhecida como pagar sempre o quê? Na mesma moeda. Tratando-se de uma reação natural do ser humano. Então é nosso instinto. O nosso instinto humano diz que a gente tem que reagir, que a gente não pode deixar barato, que a gente não pode deixar assim, né? A gente tinha uma... Você já não vai lembrar? Ninguém pode bater na cara de que mamãe beijou. Lembra disso? Renê chegou a pegar essa época, Renê? Você é mais novo do que a gente? Ninguém pode bater na cara que mamãe beijou. Mas você pegou essa frase? Ninguém bate na cara que mamãe beijou. Não, eu ouvi, mas eu sou bem mais novo, aí eu só ouvi nos livros. Então, os mais velhos aprenderam isso. Então, a gente aprende a ter esse instinto. E esse instinto, ele é aflorado. À medida que a gente vai vendo que o mundo é injusto, que você não pode dar mole, que se você der mole, você é bobo. É igual o cara que está lá na fila do ônibus. Se você deixar, todo mundo passa à tua frente. Aí tu, não, tem que quebrar um barraco para ninguém passar à tua frente, não é? A gente tem uma máxima que sempre de manhã sai um otário e um esperto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque são reações que realmente a gente tem no cotidiano, mas a gente tem que lembrar que agora a gente tem uma nova natureza, a gente está revestido de Cristo. Então eu tenho que sucumbir o velho homem, porque essas ações que eu tenho é do velho homem, não é do novo homem. O novo homem, ele quer ser a semelhança de Deus, ele quer fazer aquilo que Cristo faria no nosso lugar. E muitas das vezes a gente vive com a velha natureza, e a velha natureza tem consequência, porque no mundo aí tem pessoas que não têm assim misericórdia de ninguém. Eu estava vendo uma questão, acho que foi um acidente de trânsito, né? Eu não sei o que aconteceu com o motoboy, não sei se vocês assistiram isso. O motoboy deu um soco na cara do cara, o cara desmaiou, pisou no acelerador, bateu no poste e morreu. Uma discussão boba, uma coisa boba. Ele poderia ter deixado para lá, tá bom, meu irmão, desculpa, tal, saído do carro, pedido clemência. Ah, mas aí o cara vai sair, mas aí o problema é dele. Ele vai lá na frente, ele vai fazer com alguém também, ele vai encontrar com quem faça com ele, lei da semeadura. O que eu não posso é plantar o mal e colher o mal. Então Jesus apresentou aos seus discípulos a solução divina para o forte senso de justiça própria e o desejo de reparação, que foi o quê? Renúncia ao direito de retaliação.
toda vez que você tiver vontade e você tiver certo dentro do seu direito, você precisa primeiro, Provérbio 19:2, não é bom proceder sem refletir. Pega quem é precipitado. Você tem que refletir. Porque uma ação sua pode desencadear várias coisas. Às vezes uma briga de trânsito gera uma morte. De uma coisa boba, de uma coisa que você deveria deixar passar. Poderia ter deixado passar, mas a gente não deixa passar, não. Eu vou até a última consequência. Na hora a gente fica brabo, vira o super-homem, acha que até tem peito de aço. Aí quando vem a consequência do ato, ele se pergunta depois por quê. Às vezes, não é só você. Às vezes você coloca a pessoa que está com você em risco. Eu vou dar exemplo, e o René conhece meu amigo Robson. O cara fechou ele na Dutra, ele foi pra cima do cara, fechou o cara também. Aí eu falei pra ele, rapaz, que é isso? Aí ele, não, meu irmão, o cara me fechou, eu falei, tu tem uma arma aí? Ele, não. Eu falei, tá botando minha vida em risco, cara. O cara tem uma arma, pro cara fazer isso, ele é maluco, ele com certeza tem alguma garantia. Se não tiver, tá no blefe. Eu que não vou pagar pra ver. Eu falei, cara, tu não fecha o cara de novo, tu não tem arma, tu não tem nada pra se defender. Eu falei, ainda corre o risco de você viver e eu morrer. Eu tô botando na furada ainda. Aí ele, não, você não pode ser assim. Eu falei, você tá errado, cara. Você é cristão e como cristão a gente não pode retaliar. Você tem que perceber o momento. Se o cara te fechou, o cara não sei o que ele tá pensando da vida dele, mas ele ali, no mínimo, ou ele blefa bem, ou ele tem alguma garantia. Eu que não posso pagar para ver, você não pode pagar para ver, porque numa dessas você morre e você deixa teu filho e tua esposa desamparado em casa, cara, por causa de uma bobeira de trânsito. Ele quase quebrou teu carro, não quebrou. Deixa passar, vai embora, cara. Mais Deus para dar para você. E a gente, às vezes, tem um ímpeto, não, pastor, eu tenho que fazer. E eu sei que eu estou falando para vocês aqui que não é fácil, não é uma coisa fácil. Mas lembra, é ser como Cristo, é renunciar ao direito de retaliação. O cristão o cristão precisa valorizar a renúncia como uma virtude que capacita a evitar a retaliação pessoal contra aqueles que o ofendem. Está lá em Romanos 12:20. Misericórdia demonstrada na imparcialidade. Em Mateus 5:42, o Senhor Jesus falou, não trata as pessoas de pagar o mal com o bem, mas sermos imparciais ao trato com os nossos semelhantes, de não estarmos apegados de forma egoísta àquilo que nos pertence. Então, vou passar bem esse tópico aqui rápido. Observa o seguinte, Jesus está curando uma menina e lá atrás está um fariseu, um mestre da lei. O que essa cena lembra a vocês? Qual é a cena bíblica? Qual é a cena bíblica que reporta que Jesus foi curar a filha de alguém que estava morto? A filha de Jairo. E, pelo menos os historiadores dizem que lá em Lucas, capítulo 4, provavelmente, ainda tem uma dúvida, que aquela sinagoga da qual Jesus foi expulso deveria ser a sinagoga de Jairo. O que Jesus poderia falar? Tu me expulsou da sinagoga, meu amigo, e ainda querer me apedrejar. Porque lá no capítulo de Lucas, capítulo 4, vai dizer que se Jesus não saísse de fininho, tinham jogado ele até no precipício. Ele poderia falar, não, agora é minha vez. O problema é teu com a tua filha. Ele, pelo contrário, ele exerceu misericórdia. Ele foi lá, mesmo sabendo que se essa cena não remonta, como os historiadores dizem, à sinagoga de Jairo, pelo menos a gente sabe que ele era um contrapositor de Jesus. Isso aí é fato. Mas ele precisou. E Jesus poderia ter pago o mal com o mal. O que Jesus fez? Ele foi lá na parcialidade. Não vou exercer misericórdia só para quem precisa. Até aqueles que literalmente aos olhos humanos não precisam, também vou exercer misericórdia. E aí entra a solidariedade cristã, que é o nosso tópico 7. Deixa eu ver se vai dar para falar sobre tudo. Vai não. 10 minutos aí. Eu vou pular alguns tópicos aqui, tá, Renê? Fica à vontade. E vou para a parte aqui mais importante, que é a solidariedade cristã não busca reconhecimento pessoal. Toda vez que a gente tem uma ação solidária, eu botei um exemplo bem ilustrativo. Uma família necessitada, o cara está lá ajudando, mas demonstrando que ele está ajudando. Ele está se autopromovendo com aquilo ali que ele faz. Esse tipo de misericórdia aplicada à solidariedade não é misericórdia. Porque se você está de uma maneira se autopromovendo, lembra que Jesus falou que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O ato de ajudar o próximo, ao ponto de vista cristão, não deve ser divulgado aos quatro cantos, para que não reconheça como misericordioso. Ser solidário não significa ter expectativa de receber alguma recompensa de quem é alvo da solidariedade. Um exemplo disso é a parábola do bom samaritano, pois esse jamais poderia esperar qualquer tipo de reconhecimento do ferido à beira do caminho. Esse foi uma ajuda desinteressada. Então é isso que Deus espera da misericórdia quando a gente aplica a solidariedade.
Solidariedade cristã é um meio de adoração também, porque quando você está fazendo ao próximo, você está fazendo a quem? A Deus. Seja direto ou indiretamente, tá? Então também vou passar esse tópico. Agora entra a parte importante, que é a valorização da renúncia. A renúncia assume um lugar de importância na vida cristã porque proporciona ao cristão uma oportunidade de testemunhar com os próprios atos seu compromisso com a cruz de Cristo. Ela implica a certeza de praticar a fé mais importante do que descer ao nível da retaliação, com os seus males espirituais, morais e emocionais. Ao deixar de reagir com as mesmas armas ante aqueles que ofendem, desenvolveremos um coração nobre e misericordioso ao mesmo tempo, em que os ofensores ficarão desconcertados com o nosso comportamento. Querendo ou não, eles terão que refletir até com remorso sobre as razões da nossa atitude. Foi o que eu falei, é o chamado tapa sem mão. Quando uma pessoa te faz o mal e você paga com bem, por mais mal e perversa que ela é, lá dentro dela fica uma lacuna, ela fica com um sentimento de dívida. E isso está fazendo com que a gente se espelhe a Cristo. Porque no final das contas é para isso que a gente vive, para ir espelhar a Cristo. Eu estava vendo, e assim, às vezes é difícil compreender, eu vou falar para você como ser humano, eu estava vendo o Corredor da Morte, acompanho alguns casos o Corredor da Morte. E vi alguns casos ali que as pessoas assim, gritavam de pavor. E às vezes o parente da vítima, a mãe da pessoa que foi assassinada, que sofreu aquela violência, perdoando o cara. Assim, é algo difícil, porque você, por exemplo, eu, o Renê, ou Cristiana, quem é pai, olha para um filho, quem é que consegue perdoar uma maldade feita com o filho? É difícil. É difícil, a gente não está falando de algo fácil. Só que eu não faço isso. E aí entra a questão da retaliação, da negação de si mesmo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo vive em mim. Eu preciso absolver aquilo e perdoar e acreditar que Deus tem um plano maior. E eu não posso deixar que esse sentimento me consuma, porque o desejo de vingança tira o sono da pessoa, consome a pessoa, mata a pessoa em vida. E eu preciso entender que para tudo Deus tem um propósito, tá? E a gente, eu sei que é algo assim difícil de entender. Só que a gente, assim, como é que eu vou entender a misericórdia de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo matou um montão de crente, irmão. A gente não gosta de falar isso, a gente tem uma admiração pelas coisas que ele escreveu, mas se a gente olhar lá o passado dele, ele matou um monte de crente, inclusive consentiu com a morte de Estevão e ficou constrangido quando ele esteve próximo dos familiares de Estevão. A Bíblia vai relatar isso. Então, quer dizer, Deus exerceu misericórdia. E aí, se Deus exerceu misericórdia, quem sou eu para julgar a misericórdia que Deus exerceu? Se a gente for pegar alguns reis que Deus também exerceu misericórdia, teve gente que fez assim coisas que do arco da velha, mas que Deus exerceu misericórdia. Então, nesse sentido, viver a misericórdia de Deus é praticar e entender que Deus tem um plano maior, mesmo naquilo que eu não desejo. Mesmo naquilo que fere meu sentimento, assim, profundamente. Eu tenho que acreditar que eu tenho que superar os limites a que a minha vida é exposta para viver uma autêntica misericórdia. Que a gente nunca precisa passar por isso para a gente entender quão grande com a misericórdia de Deus, tá? Bom, as aplicações práticas, a gente vai chegando já para as considerações finais. Como vive Mateus 5,7, vivemos em um mundo marcado por cancelamento e pela vingança. Então a gente tem aqui algumas ações práticas. Primeiro, prática do perdão ilimitado. Aí está ali no quadro ali, ó, a matemática, 70 vezes 7. Então eu só tenho que perdoar a pessoa 490 vezes, não é? Só que 70 vezes 7, de acordo com o Luca, é por dia. Ou seja, você não tem como a pessoa pecar contra você 490 vezes, a não ser que você faça uma base aí binária aí, né, Renê? Leva um expoente, ó, ele pecou, esse pecado aqui vale elevado à 7ª potência, aí o cara chega aí, ó, 490 tranquilo, com o pé nas costas. Mas a misericórdia é não dar às pessoas o que elas merecem, o julgamento, mas o que elas precisam, graça. Pratique o perdão mesmo quando não houver pedido de desculpa. Isso liberta não apenas o ofensor, mas principalmente o misericordioso. Sabe por causa de quê? Porque quando você não perdoa, você vai dormir, você fica doente, você não dorme direito, fica só com aquela obsessão. Ele vai ver o que fez comigo, vai me pagar, ele vai ver só. Aí tu não dorme, tu se consome nisso. E quem é que acaba perdendo? Às vezes a pessoa te fez o mal, ela tá dormindo tranquilo o sono dela, sossegado lá. Não tá nem tendo nenhuma oscilação na pressão. E tá você com problema de pressão, problema de esquecimento, vários problemas que vai gerar, porque esse ressentimento é algo que fica martelando na tua cabeça. Porque você não aprendeu a perdoar.
Segundo, sensibilidade às necessidades alheias. Aplicação. Treine o seu olhar para perceber a dor invisível. Ser misericordioso e ajudar o colega de trabalho sobrecarregado a ouvir alguém em luto ou socorrer alguém que está em necessidade financeira. A misericórdia tem mãos e pés. Não é só coração não, tá? Porque o coração às vezes não anda não, tá? Combater ao espírito crítico. Esse aqui é o mais difícil. Aplicação. O oposto da misericórdia é o legalista. Em vez de apontar o erro alheio com prazer, tá vendo, bem feito, eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer. O misericordioso chora pela queda do irmão que busca a restauração. Substitua a crítica pela intercessão. E a gente chega para a conclusão. Eu mudei aqui um pouco a conclusão do de vocês, eu quis botar esse texto aqui porque esse texto ele traz uma nuance interessante. Oséias 6,6 diz assim: pois a misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Bom, essa palavra profética, se você perceber, ela parece uma palavra que ficou estática no tempo. Apesar de ser um princípio dado por Deus, que ele prefere misericórdia do que sacrifício, parece que isso só foi falado por Oséias, não é não? Ou teve mais alguém que falou isso? Eu cheguei pensando nesse versículo, rapaz. Vocês começando a falar misericórdia aqui, eu falei, caramba, esse versículo vem na cabeça. Então, só esse texto bíblico, esse princípio bíblico, ficou só aí? Só Oséias que falou sobre ele? Não. Jesus usou ele 2 vezes. Jesus usou esse princípio básico 2 vezes para contrastar a religiosidade dos religiosos da época. A gente vai ver isso lá. O nosso Senhor Jesus Cristo, por 2 vezes, recorreu a esse texto profético. Está lá em Mateus 9, 13 e 12, 7. Para enfatizar a importância da misericórdia, contrastando com o sistema covarde do legalismo religioso do seu tempo. Isso demonstra que a religiosidade pode nos tornar perigosamente insensíveis quanto às necessidades alheias, como é típico de um bom fariseu. Olha o que Jesus fala, os fariseus faziam tudo certinho. Eles davam o dízimo, fazia tudo conforme a lei manda. Mas olha lá que Jesus fala sobre eles. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, está dizendo, vocês estão fazendo certo, sem omitir aquelas, ou seja, não adianta eu ser um dizimista fiel e dar um dízimo alto na igreja. Se eu sou uma pessoa altamente vingativa e sou uma pessoa que me aproveito do prestígio que eu tenho com um pastor ou com alguém para derrubar os meus dissidentes. Graças a Deus não tem isso na nossa igreja, só lá em Machu Picchu. Mas eu não posso deixar de dar o exemplo. Porque tem pessoas que assim, eu tenho prestígio, eu faço, aconteço, eu li determinadas pessoas dependem de mim, eu sou boa, então já que eu sou boa nisso aqui, eu posso fazer isso, aí eu posso derrubar as pessoas, posso fazer panelinha contra as pessoas. Isso aqui está narrando o que um fariseu faz. Essas pessoas que agem dessa forma, elas não são misericordiosas, não compreendeu o que é o evangelho, porque como a gente falou, tudo vai se resumir em um simples preceito de que Jesus ensinou. Tudo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte é resumido em um texto, que é Mateus 7,12, que ele vai dizer que assim como você quer que os homens façam a vós, façai os homens, porque essa lei e os profetas, ou seja, todo o princípio, todo o código de ética e de conduta do reino se baseia nesse princípio. Se coloque no lugar das pessoas, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E é uma pessoa que ela age desse jeito, ela não compreendeu qual é o evangelho, ela é um fariseu, ela faz tudo perfeito, ela tem a capa religiosa, ela tem todas as nuances da religião, mas dentro dela ela está igualzinho os fariseus, sepulcro caiado. Nossa felicidade não está apenas, agora entra na apostila de vocês, em sermos alcançados pela misericórdia divina, mas também no fato de capacitar-nos a exercê-la, porque assim como Jesus nos amou, devemos amar o nosso próximo, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E aqui está uma cena que é bem peculiar de acontecer, tá? O homem está lá deixando o chinelo dele e dando para outra pessoa, mas ele vai andar descalço. Legal. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ao fazer isso, de repente ele tem outro chinelo em casa. Ele pode andar aquela caminhada até a casa dele descalço, mas ele reconhece que o próximo, se não receber aquele chinelo, vai andar para sempre descalço. Então isso é exercer misericórdia.
A misericórdia de Deus foi oferecida por meio do sangue de Jesus. Não devemos ser egoístas e guardar essa bênção somente para nós, pois nos foi dado para ser compartilhada. Divulguemos as boas novas a todos, sejamos misericordiosos como o nosso Deus é. Segundo a sua grande misericórdia, 1 Pedro 1,3, como a gente já leu. Nossa salvação está fundamentada na misericórdia de Deus, na atitude de compaixão que ele teve para conosco, embora fôssemos pecadores. Então, termino dizendo, Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, Renê? Tá com a palavra. Muito bom, meu irmão. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida, pergunta? A hora de colocar questionamentos, uma possível dúvida é agora. A gente tem alguns minutinhos aí para responder, se a nossa sala de aula me permitir. Alguém tem alguma pergunta? Coloca no chat aí. Você pode. Ou pode abrir seu microfone e falar também. Posso falar, René? Sim, sim. Paz a todos. Ô, Gil, você falou uma coisa que eu não peguei. O juízo, a misericórdia está sobre o juízo e não sobre o pecador? Não. A misericórdia, ela vem antes ela prevalece. O juízo de Deus é ser misericórdia. Mas antes dele exercer o juízo, a misericórdia antecede. A pessoa só cai em juízo depois que ela passa pelo processo da misericórdia e muitas das vezes a misericórdia é abusada ou ignorada. Sim, mas só uma coisa. Durante o juízo, por exemplo, Deus não levou à morte ou não levou ao extremo. Não existe uma misericórdia dentro do juízo, ele pagando por aquilo? Isso Daniel, é complicado você dizer isso, porque quando a gente fala desse juízo aplicado, né, do juízo aplicado, é claro que Deus, a gente tem a nuance que Deus aplicou alguns juízos, mas não aplicou com a severidade. Quando a gente fala desse juízo aplicado legitimamente, a gente está falando de Hebreus, que ele vai dizer coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Ali, o juízo de Deus é sem misericórdia. Entendi. A pessoa já abusou. Para a pessoa chegar esse tempo, ela abusou muito. Gil, você permitiu colocar uma coisa aqui para o Daniel? Uhum. Quando vocês começaram a falar, eu estava lembrando desse versículo, misericórdia que eu quero, e não sacrifício, era para exatamente fazer essa comparação que o Daniel falou. Naquela época da lei, para você conseguir misericórdia, era feito um sacrifício. E aí ele diz assim, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então a gente estava fazendo um sacrifício para pedir misericórdia, enquanto ele queria que nós tivéssemos misericórdia. O sacrifício não bastaria para ele. Porque o que acontece? O sacrifício chega uma hora que ele fica debalde, né? Os próprios profetas vão dizer isso, porque o cara já pecava assim, eu peco, eu vou oferecer um sacrifício, tá tudo certo. Esse que era o problema. O problema é a subversão do sistema que a gente cria. Quer ver um exemplo disso aí? Vou ser rápido aqui, tá, Renê? Um exemplo disso aí que vai ficar claro para vocês. Por exemplo, no tempo podia se comprar sacrifício? Não, mas não, comprava. podia, porque qual era a lei? O cara era viajante, o cara vinha de lá de longe para oferecer sacrifício no templo. O animal poderia morrer na caminhada. Então o que ele fazia? Ele ia lá e comprava um animal e oferecia o animal lá no templo, era permitido. O que aconteceu? Sim, foi a subversão desse sistema. Mas não dentro do tempo, né, Ju? Não, eu estou te explicando como é que... Não dentro do tempo, mas o que eu estou querendo te explicar com isso? O que chegou uma época? As pessoas que moravam mais perto, e aí o sacrifício era de acordo com o pecado, concorda? Uhum. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui a igreja é o templo. A gente mora aqui na rua Deise Silva. Eu tinha que carregar o meu sacrifício no templo, porque eu não tinha que comprar o sacrifício no templo. Eu tinha que carregar. Carregando o meu sacrifício, a pessoa conseguia ver que tipo de pecado que eu estava cometendo. Sim ou não? Quem conhecia a lei vai falar assim, o Gil tá carregando um boi e adultério. O cara já sabia. Aí o que eles começaram a fazer? Foi a subversão do sistema, uma coisa que era pro viajante, para as pessoas que vinham de longe, e para ninguém me ver para eu passar bem na fita, que eu faço? Eu compro sacrifício lá no templo. Aí ninguém viu arrastando pela rua o meu pecado. Entendeu? É a subversão do sistema. Não era que o sistema estava errado, é a subversão que as pessoas criam dentro desse sistema. Bom, alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguma dúvida, alguma colocação? Fale agora o caso para
Até a próxima aula. Eu vou colocar uma pergunta aqui para o Gil responder. A gente está falando de misericórdia, a Bíblia também, a gente está estudando essa apostila, esse material aí, tivemos uma aula sobre aqueles que têm fome cheia de justiça, e eu acho que pode ser uma dúvida de alguns irmãos aqui. Ô Gil, sabendo disso, a gente estudou que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, mas também o texto fala que bem-aventurado é aquele que é misericordioso. A pergunta é, como é que a gente dosa isso? Em que ponto eu tenho que ser até que ponto eu tenho que usar misericórdia? E a partir disso, quando que eu preciso abrir mão, entre aspas, da misericórdia para exercer a bem-aventurança de ter fome e sede de justiça, a justiça? Bom, você já botou pela própria expressão. Eu tenho fome e sede de justiça, tenho sentimento. Eu não exerço a justiça nem como a fome. Eu nem mato a minha fome. Eu tenho só o sentimento, mas eu não exerço. Entendeu? Agora, a misericórdia é quando você coloca em prática. Realmente, isso aqui é um complexo se você for colocar. Não, vai chegar uma hora que eu vou saciar minha fome e minha sede de justiça. Não. Essa fome e essa sede de justiça você não sacia. Você só vai saciar quando Jesus vir. Porque até então a gente vai sofrer injustiça, a gente vai ter fome e sede só. A gente vai sentir a necessidade. Mas a gente nunca vai exercer pela nossa própria justiça. Porque se a gente exerce pela nossa própria justiça, a gente quebra a misericórdia. Lembra que a nossa justiça não é dosada como a justiça de Deus. Eu posso tomar uma atitude que, aos meus olhos, é justa. Tá? É justa. Eu vou estar exercendo a minha justiça. Eu vou estar matando a minha fome e saciando a minha sede de justiça. Só que fazendo isso eu vou estar sendo injusto. E vou estar sendo injusto, vou estar sendo misericórdia. Que na verdade, a Bíblia indica a gente ter esse sentimento de fome e de sede de justiça, mas não praticar a justiça própria e nem saciar a fome nem a sede. Muito bom, velho. Muito bom. É isso. Gente, a gente vai encerrando. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. E com base nessa resposta do nosso professor, eu pretendo encerrar a aula. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí. Enquanto estou falando aqui, eu estou esperando. Mas, pelo jeito de vocês, está todo mundo quietinho e é normal uma aula remota, e você faz parte, nós vamos se adaptando. Mas todo aprendizado bíblico, ele tem efeito para o nosso dia de amanhã. Então, nós estamos agora nessa empreitada aí de ensino online, usando as ferramentas do tempo presente para gerar conhecimento, gerar entendimento e sabedoria da parte de Deus para a nossa vida. Então, eu tenho certeza que você, no seu dia de amanhã, vai precisar, em algum momento do dia, exercer misericórdia na vida de alguém. Porque esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A gente fazia isso, tinha oportunidade a cada domingo ser preenchido pela palavra de Deus através de um ensino, e Deus deu a graça de a gente passar hoje, no meio da semana, ter o privilégio de estar recebendo um conselho da parte de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, vai chegar no trabalho amanhã, vai se relacionar com a parentela amanhã, você vai passar por uma situação que você vai estar certo, você vai ter seu direito, mas faça como o nosso professor ensinou aqui hoje. Use da misericórdia, porque fazendo assim, você não vai correr o risco de falhar. Você pode agir com justiça de maneira correta e falhar, mas se você agir com misericórdia, você nunca vai falhar, porque se você for bom para as pessoas, você vai estar ganhando com Deus. E se você estiver agindo como Deus quer, você também vai estar ganhando na parte de Deus. Que a gente tenha misericórdia aí dos nossos patrões, dos nossos amigos, da nossa parentela, dos nossos vizinhos e daqueles que maquinam o mal contra nós, não é verdade? E, e que assim seja, tá? Nós vamos estar encerrando. Parece que alguém quer falar aqui. Pastora Leonina?
Abre o microfone aí, pastor Leonino. 2 minutinhos. Mas seja com você. Eu só quero falar o que eu vivi assim há muito tempo. Uma pessoa me fez muito mal e Deus falou para mim que até os passarinhos dessa pessoa ia morrer. E realmente eu soube por ela mesma que o passarinho dela morreu. Mas depois Deus falou para mim que ele ia usar de misericórdia para com ela, para que ela usasse misericórdia para comigo. E então, aí depois a gente acabou se fazendo as pazes. Mas foi algo assim que eu vivi, que Deus falou comigo, sobre a misericórdia. Isso eu queria falar para os irmãos. Amém. Deus seja louvado. Olha aí. E nos bons testemunhos, na vida diária em que Deus se manifesta, é que gera também força para a gente continuar nossa jornada. Deus abençoe, tá, pastor Leonino? É isso, meus irmãos. Então vamos encerrar a aula e agora faz sentido dizer, né? Até o próximo vídeo. Renê, deixa eu falar só um negócio aqui rapidinho. A gente Sim. podia fazer um aplicativo aí, cara. Vamos ver se a gente faz uma estrutura no aplicativo aí, ficar igual aquele. Não sei se tu pegou o MSN. Dava pra gente ver, tremer a tela dos outros, fazer quem tava dormindo acordar. Essa vai ser boa. Aí tem interação melhor. Tá Não, bom, sim, meu irmão. Não. Gil, meu novo, irmão. né? Pode falar, Daniel. Não, nada, não. Gil, meu irmão, muito obrigado, tá? Por mais uma vez aí servir a gente com a boa palavra de Deus através desse ensino. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em especial a pequena Hannah que está para chegar aí, não é verdade? E, irmãos, ó, domingo é consagração, aí no quarto domingo nós temos a nossa aula de escola bíblica com a 7ª lição, tá bom? O Gil vai me encaminhar o material, e aí se você quiser o material, eu vou estar disponibilizando. A gente está compilando todo esse material das bem-aventuranças para depois compartilhar com os irmãos. Qualquer dúvida, nos procure, tá? Se tiver alguém aqui da liderança aí da escola bíblica que vai no congresso, por favor, não deixe de falar comigo hoje até meia-noite, senão não vai ter como não, hein? Tá bom? Para a gente poder fechar direitinho ou me organizar a questão da alimentação e também a inscrição que eu vou estar fazendo amanhã de todos aqueles que fazem parte aí do Ministério da Educação. Tá bom? No mais, é isso. Vamos orar e vamos encerrar. Eu sei que tem muita gente aqui, vou pedir para abrir aí o microfone e fazer essa oração para o encerramento. Tomara que você que está aqui, que vai abrir o microfone, esteja aqui, hein? Ó, vou olhar pelo chat aqui, ó. Mavericks. Cadê o Mavericks? Tá aí? Tá aí, Mavericks. Peguei aquilo dificilmente, aí falou que dificilmente. Dificilmente ele vai atender ou dificilmente ele vai. Tá ligado, hein, pessoal? Nas próximas aí que pode chamar teu nome. Não é a trombeta, não tá tocando a trombeta, nem é Jesus te chamando, mas é o responsável da escola bíblica. Eu já vi de alívio, hein? Você já está liberado. Faz essa oração aí, meu irmão, pra gente, para encerrar. Louvado Se quiser seja. falar alguma coisa, fica à vontade também. Não, eu acho que só um detalhe que eu não quis parar o Gil para poder falar, quando ele estava falando da parte lá de Moisés, sobre a questão da misericórdia, isso serve até para a gente também na questão de erros e falhas, às vezes, que como ser humano nós cometemos. A Bíblia ela dá muitos sinais mostrando que, tanto com Moisés quanto com Davi, foram homens de Deus que Deus usou eles tremendamente, venceram batalhas, mas erros que foram sendo cometidos ao longo do percurso grave impediu eles de chegarem mais longe. Moisés não conseguiu entrar na terra e Davi não conseguiu construir o templo para Deus. E isso serve como um cuidado para nós, porque falhas que cometemos ao longo do percurso, principalmente quando são graves, a gente vai continuar sendo usado por Deus, mas talvez nunca chegaremos no propósito onde Deus ele gostaria de originalmente nos levar. Amém.
Amém. Verdade. Vamos orar. Deus e Pai, Senhor, aqui nesta noite, te damos graças. Obrigado, Senhor, por esse ensino poderoso, maravilhoso. Deus, o Senhor tem ministrado sobre a tua igreja, que a igreja não pode deixar de ter atos de misericórdia. O mundo pode falhar acerca disso, o mundo ele pode ter atitudes frias. Nós que caminhamos com o Senhor, precisamos caminhar diferente. Senhor, nos ajude, e a aula de hoje também seja um start para nós. Se tem alguma situação ao longo do dia a dia que iremos passar ou que já estamos passando, e possamos agir segundo a tua direção, Senhor. Que possamos agir com amor, com misericórdia, entender que somente a tua igreja pode agir diferente no meio de um mundo mau e perverso. É verdade. Esteja conosco, Senhor, para a tua igreja, para fazermos a diferença nessa terra, para sermos o sal da terra e a luz do mundo, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Bom, irmãos, é isso aí. Vai deixando teu joinha aqui, ó. Só para tu ficar ciente, ó. Tá aqui a lista de presença, ó. Quem faltou, faltou. Não vai ganhar. Não vai ganhar um bombom no final do ano. Ó, parabéns para todos aí que participaram e até a próxima aula, tá bom? Vai deixando seu joinha, vai partindo, que eu vou ficar aqui na sala aqui esperando todo mundo sair. E amanhã eu vou chegar na sala de aula que eu vou dar aula de matemática cheio de misericórdia, hein, Gil? Vou chegar. Eu não vou não, hein? Eu tô bolado com a turma, mas vou chegar. Você Deus te usou hoje. Fala pra eles, ô, Renê, tu teve misericórdia, agora vai exercer o juízo. Não posso, poxa. Eu já mandei a pergunta, você falou que ele tem que ficar só na fome. Ai, gente. Tá bom, meu irmão, fica na paz. Paz, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deixa eu encerrar aqui. Vai esperar todo mundo. Noite de paz para todos.